Olha, aqui no Brasil a gente está entrando também num período de chuvas e mesmo que elas ocorram em menor intensidade, muitas vezes basta um temporal para que muitas cidades sejam cobertas pela água. Infelizmente as inundações são recorrentes por aqui. Mas será que isso é uma preocupação também dos governantes? Será que houve algum investimento nesse último ano também em obras de infraestrutura nos córregos, rios, para evitar, que essas enchentes tão sérias, que geralmente custam muitas vidas, acabam aí atrapalhando também a vida de milhares de famílias? Bom, e para falar sobre isso, eu quero agora dar um giro pelas regiões do estado. Nossos correspondentes já estão aqui com a gente. Olha, Ricardo, na Zona da Mata não é diferente, né? Assim como acontece em várias outras cidades mineiras, é só dar aquelas chuvas fortes, principalmente quando chega próximo ao verão, tudo vira um caos. Como é que foi a situação aí na região? Houveram melhorias, houveram algum trabalho aí em torno deste ano? Não precisa ir muito longe não, Elias. Agora em agosto, a única chuva que atingiu a cidade, a única, aquela chuva mesmo, com 60 milímetros, chegou aí a trazer danos em algumas regiões da cidade, especialmente na Zona Norte. E a Vale, aquele dinheiro de reparação da tragédia em Brumadinho e a destinação de recursos aí para os municípios mineiros, ela está, através do governo do estado, né, que fez esse trâmite, essa negociação, e o governo está destinando aí quase 200 milhões de reais para a população da Zona da Mata, para as cidades da Zona da Mata, e boa parte dessas cidades vai trabalhar com obras de infraestrutura. Juiz de Fora é uma delas, né? Eu falei há pouco sobre a Zona Norte, que foi atingida por essa chuva de agosto. Dos 30 milhões que a cidade está recebendo, 12 milhões já estão sendo destinados para 3 grandes obras de infraestrutura aqui na cidade. Uma dessas obras é lá no bairro Industrial, na zona norte da cidade, onde houve um alagamento aí agora em agosto, e de novo trouxe aí um transtorno enorme para aquela comunidade. Então a prefeitura está destinando imediatamente 12 milhões para obras de infraestrutura para tentar minimizar os impactos da chuva aqui no município. Outras cidades da região estão recebendo recursos. Ubá são 7 milhões de reais e a cidade de Ubá também vai trabalhar, a prefeitura, com ações de infraestrutura, mobilidade urbana, drenagem pluvial, o rio, o Beira-Rio, né, para quem conhece Ubá, corta ali o município. Também quando alaga traz muitos transtornos para a cidade, além de obras de engenharia. Muriaé também está recebendo 7 milhões de reais, parte desse dinheiro também será usado para obras de infraestrutura. Viçosa, 5 milhões de reais, Cataguases, Leopoldina também 5 milhões, Santos Dumont, Visconde do Rio Branco, Além Paraíba, Carangola, São João Nepomuceno e Carandaí, 2 milhões e meio, por aí vai, e algumas cidades já estão destinando para esses recursos, para essas obras de infraestrutura. Porque o momento de trabalhar essas obras e essas modificações é agora, né? Na verdade já está até tarde. O que se trabalha logo depois que termina o verão, a Defesa Civil entra com o apoio da Defesa Civil Estadual, com o apoio das associações de municípios, para trabalhar exatamente nessas obras de correção, para que no verão não tenhamos, né, aquelas imagens terríveis, pessoas desalojadas, desabrigadas, e aí o pior de tudo são as mortes. Essas mortes acabam com o nosso dia. A população sofre demais nesse período chuvoso aí na Zona da Mata, que é uma área com uma topografia, um relevo que facilita, né, essas tragédias, porque as cidades foram sendo ocupadas de forma desordenada, muitas vezes moradias, habitações sem nenhum tipo de planejamento para captação de água, rede de esgoto, e isso tudo volta, e quando volta acaba atingindo aí as ruas, as casas, a quem fica na beira do rio, então acaba sofrendo mais. Sem esquecer que a população tem sim uma parcela de culpa nisso também, porque a gente observa nos rios, aqui em Juiz de Fora, por exemplo, o Paraibuna, vira e mexe, você vê lá um sofá dentro do rio, ou até fogão, tantos outros objetos que são descartados, né, pela população, que vão para o rio, e uma hora isso volta, e quando volta, traz esse prejuízo todo aí para a população. Elias.
Muito bem lembrado, Ricardo. Infelizmente, as pessoas que moram perto dessas áreas de rio, córrego, acabam não conseguindo nem sequer dormir bem, né? Por medo de uma chuva forte de madrugada, acontecer algo pior. Agora, ô Laura, eu me lembro que teve um ano, não me recordo um ano agora, que teve uma forte chuva em BH e, assim, para quem mora na região deve entender melhor aí quais foram as vias que ficaram mais alagadas, mas para a gente aqui do interior ver aquelas imagens chocantes da água passando pelas ruas, os carros ficando submersos, uma coisa terrível, né? De lá para cá, alguma coisa foi feita ou não também? A situação é parecida como aqui no interior, onde muito se diz e pouco se faz. Algo foi feito, viu, Elias? Algumas medidas foram tomadas, sim. Esse episódio que você está se lembrando aí foi em janeiro de 2020. Foi quando Belo Horizonte registrou a chuva de 100 anos. Ela foi chamada assim pelos especialistas porque, de acordo com eles, né, os meteorologistas, são episódios da natureza que acontecem normalmente uma vez a cada século mesmo. Episódios muito raros, mas aconteceram 2 vezes no ano passado, em janeiro, aqui em Belo Horizonte. Foram chuvas muitíssimo intensas, né, e rápidas, inclusive, não duraram muitas horas, né, era um período de algumas horas durante a noite, durante a madrugada, e aí Belo Horizonte amanheceu em janeiro, no ano passado, completamente destruída em vários pontos aqui do município, principalmente na região centro-sul. Nas redações, a gente recebeu vários vídeos de restaurantes sendo alagados, as pessoas saindo correndo das mesas, se levantando para tentar fugir da água que invadia esses locais. As casas também muitas inundadas. Eu estive, inclusive, na Avenida Prudente de Moraes, que foi uma das mais atingidas no ano passado, e muitos carros ali boiando no meio da rua, sabe? Assim, o asfalto completamente destruído, arrancado. Um cenário terrível mesmo de se ver, muito preocupante. E muita gente, inclusive, perde as coisas, né, em situações como essa, perde tudo que conseguiu ao longo da vida. Isso é muito comum em várias regiões daqui de Belo Horizonte. Tem 2 delas que eu quero destacar, que é na Avenida Tereza Cristina, nas proximidades ali com o limite com a cidade de Contagem, e também a Avenida Vilarinho, que fica na região do Barreiro, aqui de BH. Esses 2 pontos têm alagamentos todos os anos, Elias. É certo, em janeiro a gente faz essa cobertura sempre, conversa com as pessoas. Tem gente nesses lugares que mora lá, nesses lugares há muitos anos, eles já constroem as casas já com alguma elevação, com escadarias, porque sabem que todos os anos vão ter que enfrentar os mesmos alagamentos. Em alguns anos é pior, em alguns anos é um pouquinho mais tranquilo, e essas pessoas acabam ficando até acostumadas a sempre em janeiro limpar tudo, limpar até eletrodoméstico. Algumas pessoas conseguem recuperar, mas infelizmente é uma situação recorrente. O governo de Minas, a Prefeitura de Contagem e a Prefeitura de Belo Horizonte anunciaram recentemente 300 milhões de reais que serão usados em obras lá na Tereza Cristina para resolver esse problema crônico. É um dinheiro que vem da indenização paga pela Vale por conta da tragédia em Brumadinho. Ricardo citou lá em Juiz de Fora, lá na região da Zona da Mata, esse dinheiro está sendo usado para isso. Aqui na Grande Belo Horizonte também, essa verba vai ajudar em vários sentidos, né? Aqui em todo o estado de Minas Gerais. Agora, com relação a Vilarinho, a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou recentemente também uma verba de 124 milhões de reais. Aliás, o contrato já está assinado para fazer essas obras lá na Vilarinho. Mas é algo que vai levar anos, Elias. Essas obras são gigantescas, demoram muito, são caríssimas e a gente precisa que elas saiam do papel para resolver esse problema. Mas, ao mesmo tempo, as autoridades e os especialistas dizem que, a princípio, essas obras vão aliviar, vão reduzir as enchentes, mas é algo que modifica ao longo do tempo. Se mais casas são construídas, o terreno é impermeabilizado, asfalto, a água não tem para onde correr, essas enchentes podem voltar a acontecer. Então, a gente que construiu as casas nas cidades, né? Então, a gente que tem que dar um jeito de resolver esse problema, Elias. Exatamente, Laura. Aqui na região metropolitana, aqui em Juiz de Fora, na verdade, acontece muito isso também, né? Várias casas são construídas, apartamentos, prédios, e aí a água vai para onde, né? No final das contas, como o Ricardo bem disse, a prefeitura precisa ter uma atenção gigante para esse problema, porque senão as enchentes e os problemas podem ser
ainda maiores. Agora, Sabrina, aí no campo das vertentes nós sabemos também das dificuldades, né? E uma chuva forte, ela traz muitos prejuízos também para a agricultura. A chuva é excelente, claro, mas também traz muitos prejuízos se ela for de uma maneira muito forte. E muitas pessoas ficam, inclusive, ilhadas em áreas rurais também quando isso acontece, né? Queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre esses prejuízos também nas cidades do campo das vertentes. Sim, Elias, foi o que aconteceu há pouco tempo em Corrêa de Almeida, distrito de Barbacena, que uma chuva acabou com aquele distrito, com lugarejos perto, como a comunidade dos Costas, que eles ficaram, os moradores, ilhados. E isso é muito triste. E existe um trabalho que é feito pela Defesa Civil do Estado, que é um plano de contingência. Esse plano é feito junto aos municípios para que se crie aí uma estratégia para quando a chuva realmente vier, já tenham estratégias eficientes, planos eficazes para que não aconteça esse tipo de coisa. A gente sabe que vem verba, a gente sabe que tem tudo isso, mas que a nossa participação ela é fundamental. Então aqui, por exemplo, na região Campo das Vertentes, falando bem rapidinho para você, existem áreas de risco que são consideradas assim de maior atenção por parte da Defesa Civil do Estado, do município e também do Corpo de Bombeiros. Aqui na cidade de Barbacena, como eu disse, aqui também tem bairros, a região central da cidade, Pontilhão, por exemplo, quando chove ninguém consegue passar. Cidade de Tiradentes, Carandaí, Oliveira Forte, São João del Rei, Santa Bárbara do Tugúrio, Barroso, inclusive Alto Rio Doce e Aracitaba. Então a gente fica aqui com dicas preventivas, né? Existe aí o trabalho de reestruturação, ou seja, limpeza de ruas, para tirar os matos, inclusive, mas a população tem que contribuir com o lixo, né? Não jogar o lixo na rua, porque na hora que vem o problema, aí é tarde e é difícil solução. Lembrando que a qualquer sinal, a qualquer problema, 193 é o Corpo de Bombeiros. Bem lembrado, Sabrina, muito obrigado. Um excelente final de semana para vocês.